Bom, a gente vai voltar a falar sobre a volta das aulas presenciais no ensino infantil, porque está gerando muitas dúvidas, né? Eu continuo então com a presidente da Associação das Instituições Particulares de Ensino aqui de Goiás, a Eula Vamir Macedo. A gente estava falando no bloco anterior, Eula, sobre a questão dos 30%, né, do rodízio, como que vai acontecer, né, se a escola precisar, se for uma retomada além dessa expectativa de 30%. Como que vai proceder? Na verdade, nós não estamos preocupados nesse instante com essa questão do percentual, porque nós tivemos os cancelamentos dos contratos quase que na totalidade. Então, essa retomada, nós acreditamos que ela vai ser um pouco mais tímida nesse mês. Então, esse percentual, ele acaba nos atendendo. Não há que se falar em rodízio na educação infantil, uma vez que essas crianças, elas dependem também de adaptação, são crianças pequenas e que a gente não pode fazer rodízio de uma semana ela indo, outra semana não indo, porque senão não cumpre realmente a função de atendimento social dos pais que já voltaram a trabalhar e utilizam desse espaço da educação infantil como apoio para que essas crianças fiquem conosco, seguras e sendo cuidadas e educadas. Bom, você já antecipou minha próxima pergunta, que era sobre a saúde financeira das escolas, né? Então, 90% dos contratos foram cancelados? Olha, é 90% para mais, porque nós tivemos cancelamentos aí ao longo desses 7, quase 8 meses fechados, quase que na totalidade. Então, os pais que realmente permaneceram pagando essas instituições, foi realmente pelo vínculo que se tem com a instituição, sabendo que nesse retorno teria ainda a instituição. Nós temos mais de 70 instituições que já baixaram seus CNPJs, essas conseguiram ainda fazer a baixa, mas nós temos um número muito maior, que nós não conseguimos ainda estimar. E dos pais, por exemplo, que precisaram fazer o cancelamento, às vezes pela própria questão financeira, não conseguia pagar, né? Mas agora ele se recuperou, conquistou um emprego, enfim, qualquer situação nesse sentido, e queira retomar o aluno. A escola vai fazer uma nova matrícula? Sim, nós vamos repactuar o contrato, né? O contrato será um novo contrato para aquele pai que cancelou o contrato. Então, é uma rematrícula realmente. Bom, a gente está voltando às aulas aí, às vésperas praticamente do período que seria de férias. Então, nós temos aí o mês de outubro, o mês de novembro e já vamos entrar em dezembro. Como que fica essa situação das férias? As férias vão acontecer, as férias vão ser suspensas, porque teve esse período todo que ficou fora, né, que ficou sem a atividade das creches, dos berçários. Então, vamos aqui fazer um esclarecimento do que é a prestação de serviço na educação infantil. Quando nós tivemos notas técnicas do Ministério Público e do PROCON, dizendo que os pais poderiam cancelar o contrato, é exatamente porque nós não prestamos um serviço de anuidade escolar. Nós trabalhamos, na maioria das instituições, no mês de julho, no mês de dezembro, nós fazemos uma parada entre o Natal e o Ano Novo. Normalmente, as instituições, elas voltam na primeira semana de janeiro. Então, esse calendário não é calendário de aula. As aulas, elas estão previstas até dia 18 de dezembro, mas as instituições, não coincide o calendário de férias de professor com as férias escolares, com essas famílias que nós voltamos a atender. Então, é importante a gente fazer um histórico dessa educação infantil, porque essa educação infantil não é volta às aulas, é realmente a volta ao atendimento presencial, porque as aulas elas estavam acontecendo de modo remoto, e que a gente chama de ensino à distância, o REAMP. Então, nós vamos, inclusive, continuar com o ensino à distância para aquelas famílias que não se sentem seguras em voltar para as instituições. Então, aquela criança de 4 e 5 anos que ainda estava tendo aula online, ela vai continuar tendo. E aí nós vamos estar no atendimento presencial nas instituições. Então, não é a aula, não é um retorno, não é um calendário, não é um ano letivo perdido. É um atendimento, porque essas crianças, elas são filhas de trabalhadores, seletistas por sinal. Então, hoje nós temos uma cultura de que férias de professor em Goiás é no mês de julho. Então, julho é período de férias, dezembro é apenas recesso, então não é férias. Então, nós temos aí um calendário que foi flexibilizado, dias letivos que foram flexibilizados,
E a nossa gratidão em voltar a atender as famílias é exatamente porque as famílias trabalham aí nos shoppings, na 44, no período de Natal. Nós poderemos atender, porque a escola não é feita só de professor. A escola ela é feita de auxiliar administrativo, dos apoios, é feita também do atendimento da copeira, daquela pessoa que recepciona, das pessoas que fazem a limpeza, que fazem a recreação. O professor, ele é, sim, a pessoa fundamental dentro da instituição, mas as instituições não são compostas somente por eles. Bom, rapidamente para a gente encerrar, então, quem quiser retornar os seus filhos, então, para essas unidades de educação infantil aí, os berçários, as creches, podem voltar, porque as medidas de segurança vão estar sempre presentes. O nosso cuidado com a educação infantil, ele é sempre bastante rigoroso. Porque você, ao deixar a sua filha ou o seu filho na escola, você fiscaliza esse contrato todos os dias. Porque eu estou cuidando do seu bem mais precioso. E o bem mais precioso das famílias são as crianças. Então, nós temos sim que cumprir com todos os protocolos. Temos sim que receber todas as orientações da saúde para que nós possamos continuar trabalhando, prestando o serviço e mantendo o nosso contrato, porque na educação infantil é muito diferente das séries posteriores. Tá certo. O pai, ele não estando satisfeito e também não cumprindo, ele retira a criança a qualquer momento. Tá certo, eu agradeço a participação da Eula Vamir Macedo, ela que é presidente da Associação das Instituições Particulares de Ensino aqui de Goiás. Muito obrigada pela sua participação aqui. Sucesso, então, nessa retomada das atividades. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.